de plantão, né? Hoje não é meu plantão fixo, mas com esse friozinho aqui, um monte de médicos acabaram pegando atestado, pediram aí meu apoio hoje e eu vim, certo? Só que aí eu tava ali, ô Simone, boa noite, eu tava ali atendendo e vendo as notícias, e aí falaram bastante sobre a questão da varíola dos macacos, do macaco, né? E mostrando aqui, ó, o Israel se torna o 13º país no mundo a registrar caso de varíola dos macacos. Então já se tem casos no Reino Unido, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, Suécia, Espanha, Portugal, Austrália, Estados Unidos e Canadá, né? E aí aqui, ó, o que eles falam? A OMS dizendo aí que não tem tratamento, e outra, deixa eu ver se aqui aparece melhor, aqui ó, prepara orientações sobre varíola dos macacos à medida que os casos aumentam, né? Bom, o que eu quero dizer para vocês assim, numa boa, né? A gente sabe que a mídia, ela trabalha nesse processo de caos, de medo, tá? Isso envolve várias coisas que a gente viu acontecer nessa última pandemia, tá bom? E no início da pandemia que o mundo viveu, eu cheguei a comentar sobre alguns cuidados como vitamina D, magnésio, né? Diminuir o glúten para diminuir a inflamação. E logo no início, inclusive, a gente era meio chacotado, né? Fazia um chacota com essas questões da vitamina D. Posteriormente, alguns trabalhos saíram na Alemanha, na China, na Europa, em outros lugares, falando sobre a importância da vitamina D, a vitamina D com acima de 50, acima de 60, os casos eram muito mais leves e muito menos índice de mortalidade, tá? No caso da varíola, a varíola, essa dos macacos, ela tem os sintomas muito menor do que a varíola humana, que a gente teve uma pandemia na década de 70 por conta disso, né? 60, 70, por aí. Então, assim, é muito mais brando o processo. Dizem que a vacina da varíola humana faz um trabalho cruzado com a do macaco. Enfim, eu não vou discutir isso, não sei nem se tem estudos para isso, para a gente poder tá afirmando essas coisas, que eu vi muitas coisas serem afirmadas sem embasamento, de várias formas, tá? Outra coisa, sintomas, febre, mal-estar e umas erupções cutâneas. Essas erupções podem evoluir para úlceras que podem infectar, né? Infectar local e ter algum probleminha de ferida infectada. Mas, gente, olha só, voltando a tudo que a gente fala, cuida do seu organismo, tá? Para qualquer coisa, gente. Uma pessoa com a vitamina D boa, magnésio bom, antioxidada, né, desinflamada, se ela tiver gripe, se ela tiver dengue, se ela tiver outros vírus, se tiver varíola dos macacos, o corpo vai evoluir de uma forma boa, de uma forma melhor, certo? Isso a gente tem que começar a entender. Às vezes, quando começa a ver uma notícia dessa, cria um pânico, cria um processo de medo, que eu acho que isso é proposital, mas não precisa, né? Aí vão inventar de novo uma vacinação em massa, tal, aí vai, isso pode virar uma nova pandemia, uma virose leve, é porque a gente está meio machucado com tudo que a gente passou, e qualquer noticiazinha nesse ponto pode causar um alarde, mas não precisa. Cuida do seu organismo.
vitamina D com K2 e magnésio. Mantenha a vitamina D acima de 50, certo? Existe chance de chegar no Brasil? Eu acredito que sim, se for passado por uma pessoa ou outra. Mas, gente, é um vírus como um outro qualquer, leve, tranquilo, tá? Simplesmente sintomas muito, muito tranquilos, certo? E não tem tratamento. O tratamento é esse que a gente fala, de cuidar de si, né? Não adianta ficar tomando antibiótico, nada. Cuida de você, antioxidantes, certo? Todas as orientações que a gente deu por esse vírus recente que nós passamos serve, tá? É isso aí, tá bom? Não na minha opinião, assim, sem alarde, cuide de você, aprenda a desinflamar o seu corpo, não só para a pandemia agora, esse vírus aí da varíola ou outros que virão. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Um abraço, vou voltar a atender as pessoas, mas fiquem com Deus.